A primeira temporada foi filmada no Estúdio 5 do Warner Bros. Studios, em Burbank, Califórnia. Executivos da NBC estavam preocupados que a decoração do Café Central Perk era muito hippie e solicitaram que a série fosse definida em um jantar, mas finalmente concordaram com o conceito de Coffee House. As cenas da abertura foram filmadas em uma fonte no rancho Warner Bros. Às 4 horas, enquanto estava particularmente frio naquela manhã em Burbank. No início da segunda temporada, a produção mudou-se para o maior estúdio 24, que foi renomeado para The Friends Stage após o final da série. As filmagens para a série começaram no verão de 1994 na frente de uma plateia ao vivo, que receberam um resumo da série para familiarizar-se com os 6 personagens principais. Um comediante contratado entretinha a plateia entre as tomadas. Cada episódio de 22 minutos de duração levou 6 horas para ser filmado, o dobro da maioria das gravações de comédia, principalmente devido às várias revisões e reescritas dos roteiros. Embora os produtores sempre quisessem mostrar as histórias como se os atores estivessem no local, Friends nunca foi filmada em Nova York. Bright achava que as filmagens de episódios feitas fora do estúdio eram menos engraçadas e que o auditório era uma parte integrante da série. Quando a série foi criticada por representar Nova York incorretamente, quando era claro que o grupo de amigos não teria condições de arcar as despesas de apartamentos enormes em Greenwich Village, Bright disse que o set tinha que ser grande o suficiente para as câmeras e iluminação, e para que o público possa ver o que está acontecendo. Os apartamentos também precisavam proporcionar um espaço para que os atores pudessem executar os roteiros cômicos. O final da 4ª temporada foi filmado em locações em Londres, porque os produtores estavam cientes da popularidade da série no Reino Unido. As cenas foram filmadas em um estúdio com 3 plateias, cada uma composta por 500 pessoas. Estas foram as maiores audiências do programa ao longo de sua execução. O final da 5ª temporada, que se passava em Las Vegas, foi filmado em estúdios da Warner Bros. Apesar de Bright ter encontrado pessoas que pensavam que os episódios tinham sido filmados em Vegas. Os criadores da série completaram a primeira versão do episódio final de 1 hora de duração em janeiro de 2004, 4 meses antes de sua exibição original. Crane, Kaufman e Bright assistiram aos episódios finais de outras sitcoms para preparar esboço do episódio, prestando atenção ao que funcionou e ao que não. Eles gostaram dos que permaneceram fiéis às séries, citando o final de The Mary Tyler Moore Show como padrão. Crane, Kaufman e Bright tiveram dificuldade em escrever o final e passaram vários dias pensando na cena final, sem serem capazes de escrever uma palavra. Eles não queriam fazer algo de elevado conceito ou levar a série para fora da série. As partes mais críticas do final foram filmadas sem plateia e com uma quantidade mínima de membros. O elenco principal gostou do final e estava confiante de que os fãs reagiriam da mesma maneira. A NBC promoveu fortemente o final da série, que foi precedido por uma campanha publicitária. As afiliadas locais da NBC organizaram festas de exibição em várias partes dos Estados Unidos, incluindo um evento na Universal City Walk com uma emissão especial do final em uma tela Astrovision exterior. O final foi o tema de 2 episódios da Dateline NBC, uma revista televisiva semanal, uma das quais decorreu durante 2 horas. Uma retrospectiva de 1 hora de clipes de episódios anteriores foi mostrado antes da exibição do episódio. Após a final, The Tonight Show with Jay Leno foi filmado no set do Central Perk de Friends, local que caracterizou o elenco e os convidados da série. As cotas de publicidade para o episódio final da série foram de $2 milhões para 30 segundos do horário comercial, quebrando o recorde do final de Seinfeld, com $1,7 milhão. Nos Estados Unidos, 52,5 milhões de telespectadores assistiram ao episódio final em 6 de maio de 2004, tornando-se a transmissão de entretenimento mais vista desde o episódio final de Seinfeld em 1998. Embora não tenha sido o episódio de série mais visto, o episódio final foi o 4º final de série mais assistido da história da televisão, atrás apenas do final de M***S**H, Cheers e Seinfeld, que foram assistidos por 105, 80,4 e 76,2 milhões de telespectadores respectivamente. O episódio de retrospectiva foi assistido por menos de 36 milhões de espectadores e o episódio final foi o 2º mais assistido da televisão naquele ano, atrás apenas do Super Bowl. Após os finais de Friends e Frasier, críticos da mídia especularam sobre o destino do gênero comédia. As opiniões expressas variaram entre uma sinalização para o fim do gênero sitcom,
um pequeno declínio na grande história do gênero, até uma redução geral da televisão de roteiro em favor aos reality shows. As primeiras resenhas da série foram mistas. Tom Ferran do The Cleveland Plain Dealer escreveu que a série tratava vagamente e com menos sucesso o estilo de Seinfeld, enquanto E. Odds do Houston Chronicle chamou a série de o novo Seinfeld, mas nunca será engraçado como Seinfeld. No Los Angeles Daily News, Ray Richmond disse que a série era uma das comédias mais brilhantes da nova temporada, e o The Los Angeles Times disse que era a melhor série de comédia da nova temporada. Gene Albert do Chicago Sun-Times disse que as características de Joey e de Raquel estavam subdesenvolvidas, enquanto Richmond elogiou o elenco como um conjunto de jovens simpáticos com boa química. Robert Bianco do USA Today foi cortês com Savimer, chamando-o de fantástico. Ele também elogiou as mulheres, mas estava preocupado com o papel de Perry como Chandler, dizendo que era indefinido e que LeBlanc confiou demais na rotina de garanhão sem cérebro que já estava cansativa nas últimas 2 vezes que ele tentou fazer. Os autores de Friends Like Us, The Unofficial Guide to Friends disseram que o elenco estava tentando um pouco demais, em particular Perry e David Savimer. À medida que a série progredia, mais opiniões tornaram-se positivas, e Friends se tornou uma das sitcoms mais populares do seu tempo. Os críticos elogiaram a série como tendo uma escrita consistente e química entre os atores principais. Noel Wolston do Newsday, que havia julgado improcedente o piloto como uma Eu Quero Ser Seinfeld, em 1994, repudiou sua revisão anterior, depois revendo o episódio, escrevendo um pedido de desculpas aos autores. Heather Avrileski do Salon.com disse que a série encontrou seu rumo na segunda temporada. Avrileski achou que as piadas dos personagens e outras situações específicas poderiam fazer você rir em voz alta algumas vezes em cada episódio, e a qualidade da escrita permitiu que a história fosse original e inovadora. Bill Carter, do The New York Times, chamou a 8ª temporada de um retorno verdadeiramente espetacular. Carter disse que, gerando novas linhas de história e risos de altos decibéis, a série fez o seu caminho de volta aos corações de seus fãs. No entanto, Liane Bonin da Entertainment Weekly considerou que a direção da 9ª temporada foi decepcionante. Apesar de decepcionada com a temporada, Bonin assinalou que a escrita mantinha o seu pique. Avrileski disse que a 10ª temporada foi alarmantemente terrível, muito pior do que você jamais iria imaginar numa série que já foi tão boa. Friends foi destaque na lista da Time os 100 melhores programas de televisão de todos os tempos, dizendo: o segredo escondido desta série é que ele se chamava Friends e realmente foi sobre a família. Críticas sobre o final da série foram mistas a positivas. Robert Bianco do USA Today descreveu o final como divertido e gratificante, e elogiou-o pela emoção habilmente misturada com humor e ao mesmo tempo apresentando cada uma das estrelas. Sarah Rodman do Boston Herald elogiou Aniston e David Savimer pelas suas atuações, mas sentiu que a reunião de seus personagens foi demasiado arrumada, mesmo que tenha sido o que mais queriam as legiões de fãs da série. Para preservar o formato de série de grupo, os membros do elenco principal decidiram inscrever-se nas mesmas categorias de prêmios de atuação. Começando com a 8ª temporada da série, os atores decidiram apresentar-se na votação de ator principal, ao invés dos campos de melhor ator coadjuvante. A série foi indicada a 63 Primetime Emmy Awards, vencendo 6. Aniston e Lisa Kudrow são os únicos membros do elenco principal que ganharam um Emmy, enquanto Cox foi a única atriz que não foi indicada. A série ganhou o Emmy de 2002 na categoria de Melhor Série de Comédia, com nomeações em 1995, 1996, 1999, 2000 e 2003. A série também ganhou um American Comedy Award, um Glad Media Award, um Golden Globe Award, 3 Logie Awards, 6 People's Choice Awards, um Satellite Award e um Screen Actors Guild Awards. Embora os produtores imaginaram Friends como apenas um programa de TV, vários psicólogos pesquisaram o impacto cultural da série durante o seu tempo de exibição. O penteado Aniston foi apelidado de The Raquel e copiado em todo o mundo. A frase de Joey "How you doing?", em português, "Como você está?", tornou-se uma expressão popular da gíria do inglês ocidental, muitas vezes usada como uma saudação de amigos. A série também impactou o idioma inglês, de acordo com um estudo realizado por um professor de linguística da Universidade de Toronto. O professor descobriu que os personagens usaram a palavra inglesa só de modificar adjetivos mais frequentemente do que outros intensificadores, como very e really.
Embora essa preferência já tivesse aparecido no vernáculo estadunidense, a série pode ter acelerado essa mudança. Na sequência dos atentados de 11 de setembro de 2001, as avaliações da série aumentaram 17% em relação à temporada anterior. Friends foi parodiado na 12ª temporada de Murder, She Wrote no episódio Assassinato entre Amigos. No episódio, a detetive amadora Jessica Fletcher, Angela Lansbury, investiga o assassinato de um escritor para Buds, uma série televisiva de ficção sobre o cotidiano de um grupo de amigos da cidade. O episódio foi planejado após a CBS mudar Murder, She Wrote de seu intervalo de tempo regular na noite de domingo para quinta-feira, em confronto direto com Friends na NBC. Jerry Ludwig, o escritor do episódio, pesquisou o sabor de Buds assistindo episódios de Friends. O Central Perk Café, um dos principais cenários da série, inspirou várias imitações no mundo inteiro. Em 2006, o empresário iraniano Mojtaba Azadian iniciou uma franquia do Central Perk e registrou o nome em 32 países. A decoração das casas de café é inspirada em Friends, com réplicas dos sofás, contadores, sinalização de neon e tijolos. As casas de café também contêm pinturas de vários personagens da série e televisões com episódios Friends. James Michael Tyler, que interpreta Gunther, o gerente do Central Perk na série, participou da inauguração do Café de Dubai, onde ele trabalhou como garçom. O Central Perk foi reconstruído como parte de uma exposição de museu no Warner Bros. Studios e foi mostrado no The Ellen DeGeneres Show em outubro de 2008 e Jennifer Aniston revisitou o set pela primeira vez desde o final da série em 2004. De 24 a 7 de outubro de 2009, uma réplica do Central Perk ficou instalada na Broadwick Street, Soho, em Londres. A casa de café vendeu café real para os visitantes e apresentou uma exposição de adereços de Friends, tais como a Geller Cup do episódio da 3ª temporada. Aquele do futebol americano, em 2009, um remix da música Sable Cat, se tornou um popular fenômeno da internet. Em Pequim, na República Popular da China, o empresário do Xin abriu uma lanchonete chamada Central Perk, baseada no café de Friends. Após o episódio piloto superar as expectativas da NBC, a série estreou com o nome de Friends em 22 de setembro de 1994 no cobiçado horário das 20h30 de quinta-feira, chamado Must-See TV. O piloto foi ao ar entre média About You e Seinfeld, e foi assistido por quase 22 milhões de telespectadores estadunidenses. A série foi um enorme sucesso ao longo de sua transmissão e foi uma âncora do horário. Quando Crane disse a repórteres em 2001 que a 9ª temporada era uma possibilidade, os críticos acreditavam que ele estava blefando e que pelo menos 2 dos membros do elenco não poderiam assinar por mais uma temporada. Quando foi confirmado que Friends iria retornar para uma 9ª temporada, as notícias focaram principalmente a quantidade de dinheiro, $7 milhões por episódio, que foi necessária para trazer a série de volta para mais uma temporada. Após um ano de expectativas sobre a 9ª temporada ser a última da série, a NBC assinou um acordo no final de dezembro de 2002 para trazer a série de volta para uma 10ª temporada final. A equipe criativa da série não queria prolongar as negociações para o próximo ano e queria começar a escrever o resto dos episódios da 9ª temporada e de um potencial episódio final. A NBC concordou em pagar $10 milhões para a Warner Bros. Para a produção de cada episódio da 10ª temporada, o preço mais alto na história da televisão para uma série de 30 minutos. Embora a NBC não tenha sido capaz de gerar receitas de publicidade suficiente de comerciais para cobrir as despesas, a série foi parte integrante do calendário de quinta-feira, que trouxe avaliações elevadas e lucros para a série de televisão. O elenco exigiu que a 10ª temporada fosse reduzida dos habituais 24 episódios para 18 episódios, para que lhes permitissem trabalhar em outros projetos. No outono de 2001, a Warner Bros. Fez um acordo com a rede irmã TBS para reprisar a série. A Warner Bros. Fez acordos semelhantes com vários canais de televisão de todo o país. Em julho de 2005, foi anunciado que a Warner Bros. Vendeu Friends para o Nick at Night para começar transmissão no outono de 2011. A Warner Bros. Espera arrecadar $200 milhões em taxas de licença e publicidade do negócio. O Nick at Night pagou $500 mil por episódio para transmitir a série após as 18 horas durante 6 anos, até 2017. A TBS também renovou seu contrato para o mesmo período de 6 anos, como a Nick at Night, mas só pagou $275 mil por episódio.
Em reprise até 2005, Friends tinha arrecadado $4 milhões por episódio em taxas de licença, para um total de $944 milhões. O DCW, que pertence em metade à Time Warner, também exibe a história de Crane e Kaufman. A partir de 1º de janeiro de 2017, após o término do contrato com o Nick at Night, a MTV passou a exibir a sitcom. A partir de 5 de março de 2012, versões em alta definição de todos os 236 episódios de Friends foram disponibilizados para todas as emissoras que transmitem a série. Para remasterizar os episódios, a Warner Bros. Restaurou imagens anteriormente cortadas nos lados esquerdo e direito da tela, utilizando a fonte original 35mm, para aproveitar toda a tela cheia 16h09. Entretanto, esta edição já tinha começado a ser transmitida na Nova Zelândia pela TV2 desde janeiro de 2011. Friends começou a ser exibida no Reino Unido em 1994 no Channel 4, no entanto em 1996, Sky 1 comprou os direitos para a série. Em 1999, o Channel 4 assinaram um acordo de $100 milhões para recuperar os direitos de Friends e ER do Sky 1. O Channel 4 anunciou em 10 de fevereiro de 2010 que iria interromper a exibição de episódios de Friends no outono de 2011. Os britânicos do canal Comedy Central, Reino Unido, mais tarde acrescentaram que iriam transmitir a série a partir do outono de 2011, devido a um acordo entre o grupo e a Warner Bros. O canal irlandês RTÉ foi o primeiro canal na Europa a transmitir o episódio final em 24 de maio de 2004. Friends estreou na televisão australiana em 1995, na Seven Network. A Nine Network começou a exibir a terceira temporada em 1997 e continuou a mostrar a série até seu final em 2004. A rede RT anunciou em novembro de 2007 que tinha comprado os direitos da série na Austrália e suas reprises iriam ao ar até 2008. Atualmente vai ao ar no GEM, um subcanal da Nine Network, e no canal de TV por assinatura 111 Hits. A Rede TV2 começou a transmitir a série na Nova Zelândia em 1995 e exibiu todas as 10 temporadas e continua com a reprise no ar. É o único dos 3 shows de televisão importados que são exibidos durante todo o ano na Nova Zelândia. Os outros são The Simpsons e King of the Hill. O programa é exibido na Índia pela Star Mundial, WB e Zee Café. Em 2009, sua estreia foi ao ar no Paquistão pelo Apna Canal em Punjabi. No Brasil, a série estreou no dia 4 de fevereiro de 1996 no Sony Entertainment Television, canal de televisão por assinatura. Era exibido 2 vezes por semana, aos domingos e terças-feiras, até alcançar o cronograma da rede americana. Na 8ª temporada a série migrou para o canal Warner Channel de propriedade da Warner Bros., coprodutora do programa juntamente com a rede NBC. Por lá permaneceu até seu encerramento e posteriormente voltou a ser exibida e está em reprise até hoje. A série também foi transmitida pelos canais abertos na Rede TV, em 1999 e 2002 e no SBT entre 3 de março de 2004 e 2005, às 23h30. Em substituição, o spin-off do programa Joey foi exibido. Todas as 3 exibições obtiveram audiência baixa. Mais tarde, em 2006, a história foi novamente exibida, obtendo bons índices ao SBT nos domingos. Depois o canal perdeu os direitos de Friends, mesmo tendo contrato de exclusividade com a Warner, pois sua distribuição era feita de forma diferente. Para obtê-la, a emissora deveria pagar mais do que as outras produções. Em Portugal, a série foi exibida pela RTP1, estreando em 27 de outubro de 1998 sob o título Amigos e RTP2 entre 10 de outubro de 2005 e 1º de setembro de 2006. Inicialmente às 21 horas, a história foi transferida para as 1h da manhã e depois cancelada. Na TV fechada foi apresentada pela Sony Entertainment Television. Atualmente é exibida pela Fox Comedy. Além de transmissões internacionais da série original, tem havido séries em outras nações que são comparáveis a Friends porque usam a mesma ideia de um pequeno grupo de jovens homens e mulheres solteiros para quem o namoro é um elemento comum em suas vidas. Um exemplo é a série israelense Srujin. Todas as 10 temporadas foram lançadas em DVD individualmente e como um box set. Cada região de lançamento da primeira temporada contém características especiais e cenas originalmente cortadas da série, embora os lançamentos da região 2 tenham sido como foram originalmente ao ar.
Para a primeira temporada, cada episódio é atualizado com correção de cor e melhoramento do som. Uma grande variedade de produtos de Friends foram produzidos por diversas empresas. No final de setembro de 1995, a WEA Records lançou o primeiro álbum de músicas de Friends, o Friends Original TV Soundtrack, contendo músicas apresentadas nos episódios anteriores e futuros. A trilha sonora estreou na Billboard 200 na posição 46 e vendeu 500 mil cópias em novembro de 1995. Em 1999, um segundo álbum intitulado Friends Again foi lançado. Mercadorias que incluem uma versão de Friends para o jogo Sin It, e um jogo de vídeo quiz para PlayStation 2 e PC, intitulada Friends, The One with All the Trivia. Em 28 de setembro de 2009, um boxe foi lançado no Reino Unido, celebrando o 15º aniversário da série. O boxe continha episódios estendidos, um guia de episódios, e características especiais originais. A Warner Home Video lançou uma coleção completa da série em Blu-ray no dia 13 de novembro de 2012. O tema de abertura de Friends é uma canção de The Rembrandts, banda de Danny Wilde e Phil Solen. Os Rembrandts estavam elaborando um novo álbum em 1994. Antes de seu lançamento, a dupla tinha, anonimamente, gravado uma música-tema para um programa de TV. A música que gravaram, I'll Be There For You, esteve entre as músicas mais pedidas na rádio, mesmo apenas como um tema de 32 segundos. Foram obrigados pela gravadora a adicionar uma versão de corpo inteiro da música para seu terceiro disco, LP, de 1995. I'll Be There For You se tornou uma canção presente nas rádios que atingiu hashtag 17 no Hot 100, com o disco atingindo posição hashtag 23 na Billboard 200. LP, o disco lançado com a referida música, se tornou disco de platina. Após o final da série em 2004, LeBlanc assinou um contrato para um spin-off da série chamado Joey, mostrando o personagem Joey Tribbiani depois de se mudar para Los Angeles para prosseguir a sua carreira de ator. Kaufman e Crane não estavam interessados no spin-off, apesar de Bright aceitar ser o produtor executivo da série com Scott Silvery e Shanna Goldberg-Mehan. A NBC promoveu Joey fortemente e colocou a série no antigo horário de exibição de Friends. O episódio piloto foi visto por 18,60 milhões de telespectadores estadunidenses, mas a audiência diminuiu continuamente ao longo das duas temporadas da série, com média de 10,20 milhões de telespectadores na primeira temporada e 7,10 milhões na segunda. O episódio final foi transmitido em 7 de março de 2006 e foi visto por 7.090.000 espectadores. A NBC cancelou a série em 15 de maio de 2006, após duas temporadas. Bright culpou a colaboração entre os executivos da NBC, o estúdio e os outros produtores para rapidamente arruinar a série. Em Friends, Joey era um mulherengo, mas nós apreciamos suas façanhas. Ele era um amigo sólido, um cara que você sabia que podia contar. Joey foi desconstruído para ser um cara que não poderia conseguir um emprego, que não poderia convidar uma menina para sair. Ele se tornou um personagem patético, lastimável. Eu senti que ele estava sendo movido para a direção errada, mas não fui ouvido. Kevin S. Bright sobre a razão do cancelamento de Joey. Após o final da série, boatos começaram a surgir sobre um filme de Friends, embora todos tenham se mostrado falsos. Rumores de um filme ressurgiram após o lançamento do filme Sex and the City, em 2008, que provou ser um sucesso em bilheteria. O The Daily Telegraph relatou em julho de 2008 que os membros do elenco principal tinham concordado em estrelar o projeto e que as filmagens iam começar dentro dos próximos 18 meses. Quando perguntada sobre o filme, Lisa Kudrow disse que ela não tinha conhecimento das negociações, mas manifestou interesse na ideia. No entanto, o diretor de publicidade da Warner Bros. Disse que havia nenhuma verdade na história, e o porta-voz de Matthew Perry acrescentou que nada está acontecendo neste sentido, então o boato é falso. Kudrow e Cox disseram à Associated Press em janeiro de 2010 que nunca tinham sido abordadas por Crane e Kaufman para fazer uma versão cinematográfica da série. No entanto, Aniston, Kudrow e Cox disseram que estavam abertas para fazer um episódio de reencontro de ação de graças. Pode ter sido impossível para qualquer outro episódio se igualar à campanha publicitária e expectativas construídas em torno do episódio final de Friends, mas esta hora provavelmente chegou mais rápido do que os fãs poderiam ter esperado. Finalmente, o pacote de 2 horas fez exatamente o que esperava-se que fizesse.
Ele encerrou a história enquanto nos lembrava o porquê de nós gostarmos da série e porque sentiremos sua falta. Robert Bianco do USA Today sobre o final da série.